Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 405 Verdade Universal na cidade de Great Eastern, uma carruagem puxada por cavalos de um branco puro passava lentamente pelas ruas. Havia guardas vestindo roupas brancas e armaduras na frente e atrás da carruagem puxada por cavalos. Esses guardas tinham corpos fortes e expressões solenes. Bastou apenas um olhar para dizer que eram guerreiros poderosos, experientes no campo de batalha. Onde quer que a carruagem passasse, a multidão de pessoas ao longo das ruas se ajoelhava sucessivamente como uma onda enquanto usava expressões respeitosas. Não havia razão para isso, exceto que essas pessoas eram da Igreja da Verdade Universal. A pessoa na carruagem era um arcebispo da Igreja da Verdade Universal, um grande especialista no nível 29. Além de cultivar o caminho dos cavaleiros, todos os clérigos da Igreja da Verdade Universal cultivariam as artes divinas, que eram as artes mágicas que lhes permitiam explorar os poderes lendários do Deus da Verdade Universal. Ser o arcebispo da Igreja da Verdade Universal significava que ele não era apenas um cavaleiro conferido de nível 29. Ele também estava equipado com várias artes divinas e tinha poderes insondáveis. Se pudesse ser dito que a maioria dos governadores do império eram os personagens de primeira linha do país e estavam no segundo nível entre aqueles no nível 29. Então qualquer arcebispo da Igreja da Verdade Universal seria capaz de classificar no primeiro nível entre aqueles no nível 29. Os arcebispos eram as influências mais fortes do mundo. Meu senhor, chegamos. Na carruagem, um ancião careca, cuja expressão facial era tão dura como se fosse esculpida em mármore e tinha olhos que pareciam extremamente profundos, desceu lentamente da carruagem. Ele olhou para o pequeno prédio à sua frente e disse: "Venha, vamos entrar." Um total de 12 guerreiros vestindo armaduras brancas seguiram atrás dele. Essas pessoas passaram pelo segundo trabalho secreto de transição, o Cavaleiro Radiante, que foi transmitido na Igreja da Verdade Universal. Cada um deles estava equipado com 3 ou mais artes divinas, e suas proezas superavam em muitos dos cavaleiros outorgados comuns do mesmo nível. O líder dos 12 cavaleiros de armadura branca tinha estampas douradas gravadas em sua armadura e usava uma capa azul. Com seu cabelo dourado e capa azul, ele parecia um cavaleiro dos contos de fadas. Ele caminhou exatamente meio passo atrás do arcebispo, deixando claro que ele tinha um status diferente dos outros. O arcebispo disse: "Como está, Gardner? O que você acha da expedição ao sul desta vez?" O cavaleiro de cabelos dourados falou com indiferença: "Cada geração é mais fraca que a anterior. Se não houver intervenção daqueles no nível divino, precisarei apenas de 500 segundos guerreiros de transição para tomar todo o território do sul." "Ah, você não está exagerando aí? Desta vez, parece que ainda há um grande número de talentos no centro. Isso é especialmente verdade para o sucessor do trono, George Krieg. Ele tem um talento extraordinário. E aquele Dong Fangling que se tornou um cavaleiro real aos 14 anos. Ele também não deve ser subestimado." O cavaleiro de cabelos dourados fechou os olhos e disse com indiferença: "Para eles não confiarem em Deus, eles vão acabar sem nada. Mas estou interessado em conhecer Fan Xingjian desta vez. É verdade que a técnica da espada do renascimento mudou o mundo. No entanto, pensar que um talento tão raro não está disposto a filiar-se à igreja. Ele é realmente lamentável." O arcebispo sorriu: "Relaxe um pouco. Gardner, você não está trabalhando para o Santo Tribunal Inquisitorial no momento." Os dois passaram pela entrada do prédio e viram que o governador Devitt e o chefe de departamento James já estavam ali para recebê-los. Em toda a região do Grande Oeste, Devitt era o único em posição adequada para recebê-los. Enviar qualquer outra pessoa seria falta de cortesia. As duas partes apertaram as mãos, trocaram cumprimentos e foram se sentar no saguão do prédio. De um lado, estava o arcebispo da Igreja da Verdade Universal e seus 12 guardas. Do outro, estava o governador Devitt, o chefe de departamento James, Zhou Xingwen, Ferdinand, bem como a estrela desta vez, Fan Xingjian. O arcebispo disse: "Vou direto ao ponto.
A principal razão de estarmos aqui desta vez é para Fan Xingjian e a técnica da espada do renascimento. Lord Liorizon me contou pessoalmente sobre a técnica da espada do renascimento e elogiou muito. Pessoalmente, também penso bem dessa técnica da espada. Ele então se virou para David e sorriu. O Lorde Governador realmente fez um bom trabalho em nutrir a geração mais jovem. A região do Grande Oeste agora tem outro gênio incomparável. O rosto envelhecido do governador David sorriu brilhantemente. Isso tudo é talento de Xingjian. O grupo então continuou a trocar algumas saudações educadas e conversar sobre todos os tipos de tópicos. Ao longo de tudo isso, Fan Xingjian apenas fechou os olhos e continuou cultivando suas técnicas de espada. Os royalties pela disseminação da técnica da espada do renascimento no norte seriam naturalmente administrados pelo governador, Zhou Xingwen, Ferdinand e os outros. Afinal, eles também receberiam uma parte dos royalties e eram mais experientes e proativos do que Fan Xingjian. Portanto, Fan Xingjian prefere estar totalmente focado em cultivar suas técnicas de espada. Ele sentiu que sua atual linha de pensamento era extremamente rápida e mais clara do que nunca. Havia até vários fluxos de inspiração surgindo infinitamente em seu cérebro vindos do ar. Agora, ele estava praticando as técnicas de assassinato que escaneou da biblioteca. Ele foi capaz de pegá-los apenas com um pensamento casual e pode atingir o nível 10 depois de pensar neles mais algumas vezes. Apenas praticando as técnicas, ele seria capaz de encontrar maneiras de melhorá-las. Fan Xingjian, de repente, percebeu que, ao conhecer várias centenas de conjuntos de técnicas de espada, seu domínio das artes da espada continuou a surgir. Além disso, por ter memorizado a miríade de técnicas de matar na biblioteca, ele agora ganhou experiência suficiente para criar suas próprias técnicas de espada. Naquele momento, alguém chamou Fan Xingjian. Fan Xingjian abriu os olhos e olhou na direção do arcebispo da Igreja da Verdade Universal. Um guerreiro que estava parado atrás do arcebispo apareceu. Ele vestia roupas brancas e armadura com estampas douradas, além de uma capa azul. Vendo que Fan Xingjian parecia ter acabado de acordar, o olhar do guerreiro tinha uma pitada de desprezo. O arcebispo apresentou: "Este é o Cavaleiro do Sol Nascente, Gardner, e ele também é o recém-nomeado membro do Conselho do Santo Tribunal Inquisitorial. Ele tem garantido minha segurança durante esta jornada." Das 9 divisões da Igreja da Verdade Universal, cabia ao Santo Tribunal Inquisitorial apurar os aspectos indesejáveis dentro da Igreja da Verdade Universal. Havia inúmeros rumores aterrorizantes e sangrentos envolvendo eles. Dizia-se que eles eram um bando de crentes fervorosos e lunáticos genuínos. O Cavaleiro do Sol Nascente, Gardner, era um cavaleiro conferido de nível 29 e estava equipado com várias dezenas de artes divinas da Verdade Universal. Ele era um dos talentos que a Igreja da Verdade Universal vinha cultivando nos últimos anos. Foi até dito que havia esperanças de Gardner atingir o nível divino. Ao ouvir a apresentação do arcebispo, todos olharam para Gardner com grande consideração. No entanto, Gardner apenas voltou seu olhar para Fan Xingjian e disse: "Eu já tinha ouvido falar do seu nome quando estava no norte. Todos eles disseram que seu talento nas artes da espada é surpreendente, e Lord Liorizon até recomendou para o seu participação no plano de grau de técnicas marciais. A razão pela qual estamos aqui hoje é também para falar sobre o plano de classificação das técnicas marciais." No entanto, o tom de Gardner mudou quando ele disse: "Mas mesmo que você tenha criado a técnica da espada do renascimento, isso não significa que você está qualificado para participar do plano de classificação das técnicas marciais. Aqueles que podem participar deste plano são todas as pessoas que estão pelo menos no pico do nível 29. Ou vêm de grandes clãs de artes marciais que fizeram seu nome por muitos anos, mesmo que não sejam divinos especialistas de nível. Pelo que vejo, você não é adequado para participar do plano de classificação de técnicas marciais." O plano de classificação de técnicas marciais era um plano incrível de grande escala que envolvia muitas partes em todo o mundo,
e a Igreja da Verdade Universal planejava gastar várias centenas de milhões ou mesmo vários bilhões nele. Naturalmente, inúmeras pessoas o veriam como um grande e gordo pedaço de carne deliciosa que gostariam de compartilhar. Fan Xingjian rejeitou o convite da Santa Horizon para se juntar à Igreja da Verdade Universal. No entanto, ele estava prestes a dar uma grande mordida na carne. Então, era natural que o Cavaleiro do Sol Nascente, Gardner, ficasse descontente. Isso era especialmente verdade quando a área que Fan Xingjian seria responsável era originalmente destinada ao Santo Tribunal Inquisitorial. Deve-se dizer que, desta vez, uma das razões pelas quais ele acompanhou o arcebispo ao sul foi conhecer a geração mais jovem do Império. Outro motivo foi tentar impedir Fan Xingjian de participar do plano de classificação de técnicas marciais. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 406 Artes Divinas. Ao ouvir isso, Fan Xingjian lançou-lhe um olhar de indiferença e disse: Você não está convencido? Claro, Fan Xingjian estava ciente de como o plano de classificação de técnicas marciais era uma tremenda oportunidade terrível que muitas pessoas procuravam. Para ele estar pegando uma fatia de um bolo tão grande, era impossível não haver ninguém se aproximando dele para isso. Afinal, ele não era um especialista em nível divino nem um príncipe, então como os outros poderiam apenas assistir enquanto ele pegava uma parte do dinheiro? A atitude extremamente arrogante de Fan Xingjian enfureceu ainda mais o Cavaleiro do Sol Nascente, Gardner. Os olhos de Gardner se estreitaram e brilharam na luz fria enquanto ele falava, deixando cada uma de suas palavras muito claras. A razão pela qual eu vim aqui não é apenas para discutir as questões do plano de grau de técnicas marciais com você, mas também estou aqui para testar se você merece participar. Agora que te conheci hoje, sei que você é apenas um jovem e orgulhoso gênio. Jovem, neste mundo, não é para que aquele que fala mais alto e é o mais arrogante seja aquele que tem razão. Ao ouvir isso, Devitt e os outros franziram a testa, sentindo-se descontentes. No entanto, o arcebispo apenas sorriu, como se não tivesse visto nada. Fan Xingjian falou calmamente: o ar de um grande mestre também não pode ser sentido por ninguém. Você nunca pode discutir o frio com os insetos do verão e nunca pode discutir o mar com o sapo no poço. Quando seu cultivo não é suficiente, é claro que você não será capaz de dizer. Naquele momento, um brilho frio surgiu nos olhos de Gardner. Se eles não estivessem na grande cidade ocidental, ele teria agido para ensinar uma lição a Fan Xingjian no local. Afinal, de acordo com os registros, fazia apenas meio ano desde que Fan Xingjian completou sua transição de trabalho. Ele deve estar apenas no nível 25 ou 26, com uma proeza de batalha capaz de derrotar um cavaleiro conferido de nível 27. Então, como Fan Xingjian poderia ser páreo para Gardner? Quanto ao fato de Fan Xingjian ter derrotado o Santo da Espada Saz e derrotado o exército de dragões do Santuário Terreno, isso era conhecido apenas por Yaris, James, Devitt e alguns outros. No entanto, Gardner não tomou nenhuma atitude e apenas riu: não vou brigar com você. Se você deseja participar do plano de classificação de técnicas marciais, com certeza. Mas você deve passar por mim primeiro. Passar por você? Fan Xingjian soltou uma risada fria e disse: então chame outra pessoa da igreja para vir falar comigo sobre isso. Gardner retraiu um suspiro enquanto olhava para Fan Xingjian com um olhar que estava ficando cada vez mais malicioso. Afinal, ele era membro do Conselho da Igreja da Verdade Universal, e a Igreja da Verdade Universal era a influência mais forte do mundo. Além disso, Gardner tinha mais de 30 anos e já estava na segunda transição e no nível 29. Não importa onde ele fosse, ele atrairia atenção e olhares. Todos definitivamente o tratariam com grande respeito como uma pessoa importante. Quando Gardner se deparou com uma pessoa como Fan Xingjian, que agia de forma ainda mais arrogante do que ele. Jovem, eu não gosto do jeito que você fala. Gardner olhou para Fan Xingjian e disse friamente: é verdade que, quando alguém é mais jovem,
Você deve ter um espírito maior e se esforçar para se destacar. No entanto, você não deve ser tão arrogante cegamente. Quando eu tinha a sua idade, também pensei que eu era especial e o mais poderoso. No entanto, depois de alguns anos, você perceberá o quão tolo é o seu modo de pensar. Estou lhe dizendo isso agora. Espero que você volte e pense no que acabei de dizer. Fan Xingjian disse, você deve ir direto ao ponto e dizer o que quiser. Gardner balançou a cabeça e olhou para Fan Xingjian com uma expressão de pena, como se estivesse olhando para um talento que havia seguido o caminho errado. Nós dois teremos um teste em nossa velocidade de aprendizagem de uma técnica de espada. Teste sobre a velocidade de aprendizagem de uma técnica de espada? Fan Xingjian perguntou. Gardner disse, isso mesmo. Você escolhe 2 técnicas de espada para eu aprender, e eu vou escolher 2 para você aprender. Veremos quem aprende mais rápido. O aspecto mais importante do plano de classificação de técnicas marciais é capacidade de aprendizado e compreensão sobre as artes da espada. Só será capaz de dar uma revisão mais rápida sobre o grau de uma técnica de espada quando tiver uma capacidade de aprendizado mais forte e uma compreensão mais profunda sobre as artes da espada. Minha maestria e talento não estão nem entre os 100 melhores da igreja. Se você não pode nem me derrotar, então não há necessidade de você participar deste plano. Enquanto Gardner falava, uma forte confiança transpirava de seus olhos. A boca de Fan Xingjian se contorceu. Como ele poderia ter medo de competir em termos da velocidade com que aprenderam técnicas de espada? Ele disse diretamente, e se eu ganhar? Se você ganhar, é claro, apoiarei sua participação no plano de classificação de técnicas marciais. Fan Xingjian virou-se para o arcebispo que sorria como o Papai Noel. O arcebispo disse, não tenho objeções. Se Xingjian pode derrotar Gardner nesta área, isso mostra que o cultivo de suas artes de espada é exemplar e sua compreensão das artes de espada supera das pessoas comuns. Claro, isso também significa que você será um bom candidato para o plano de grau de técnicas marciais. Fan Xingjian então se virou para olhar para o governador Devitt. Devitt pensou um pouco e disse, tudo bem. Você pode simplesmente escolher as técnicas de espada de nossa escola. Gardner, você deve escolher entre as técnicas de espada da igreja. Vocês dois terão apenas que prometer não transmitir as técnicas de espada para outros depois de aprendê-los. Então vamos começar. Gardner franziu a testa e perguntou, você não vai perguntar o que vai acontecer se você perder? Fan Xingjian disse com indiferença, não faz sentido perguntar. É impossível para mim perder. Ao ouvir isso, Gardner não pôde deixar de rir friamente para si mesmo. Ele apontou para Fan Xingjian e disse, tudo bem, mas ainda terei que avisar com antecedência, caso você volte atrás em suas palavras mais tarde. Se você perder, deve desistir de participar do plano de grau de técnicas marciais. Você tem algum problema com isso? Você está sendo irritante. Vamos começar rapidamente. Confrontado com a arrogância de Fan Xingjian, Gardner tornou-se ainda mais rancoroso com ele. Para Gardner, Fan Xingjian era apenas alguém que cresceu em um lugar pequeno e acabou se tornando extremamente arrogante só porque conseguiu alguns resultados devido ao seu talento. Que tolo! Sua visão da vida determina sua conquista. Está totalmente além da sua imaginação a profundidade das águas deste mundo. Para você ser tão arrogante só por causa do pouco talento que você tem, você vai se meter em grandes problemas um dia. Pensando nisso, Gardner até se sentiu um pouco reprovador em relação à Santa Oração. Porque a Santa Ordem recomendou que tal pessoa participasse do plano de classificação de técnicas marciais. Ao lado, James, o governador Devitt e Fan Xingjian começaram a se comunicar por meio de correntes de informação. O governador Devitt disse com preocupação, Xingjian, a outra parte não fará algo em que não tenha confiança. Acho que devemos simplesmente esquecer isso. Vamos apenas pedir a Lord Liorizon para resolver isso. Isso mesmo, James também estava aconselhando. Esse Gardner parece muito confiante.
Receio que ele use alguns meios dissimulados. O plano de classificação de técnicas marciais envolveu vários bilhões de fundos em ouro e foi um plano transnacional massivo. Mesmo que Fan Xingjian recebesse apenas 1% dos fundos, também seria uma quantia enorme de vários milhões ou dezenas de milhões. Não era de admirar que James e o governador De Vita estivessem sendo tão cuidadosos com isso. Além disso, quando envolvia uma quantidade tão grande de ouro, Gardner claramente só faria essa proposta porque tinha confiança suficiente. Fan Xingjian balançou a cabeça e disse: "Não se preocupe. Em uma competição pela velocidade de aprender técnicas de espada, não há ninguém que possa me superar." Fan Xingjian então escolheu aleatoriamente duas técnicas de espada das técnicas de matança da biblioteca e as escreveu em um pedaço de papel. Gardner também escreveu dois conjuntos de técnicas de espada no papel. Vendo como Fan Xingjian era lento, Gardner continuou zombando interiormente. Então ele olhou para os dois conjuntos de técnicas de espada que Fan Xingjian havia escrito. Técnica da espada do anoitecer e a técnica da espada do santuário. No momento seguinte, Gardner fechou os olhos e uma leve luz branca irradiou de seus olhos, orelhas, boca e nariz. Então um livro que emitia um brilho branco apareceu em suas mãos. Ele pressionou a palma da mão na capa do livro, soltando um berro suave. O livro se movia apesar de não haver vento, e as páginas viravam sozinhas. Quando parou, as informações sobre a técnica da espada do evento e a técnica da espada do santuário gradualmente apareceram diante dele. Então os números em sua janela de estatísticas começaram a saltar. Técnica da espada do anoitecer 1%, 2%, 3%. Este era um Enchiridion de artes divinas da verdade universal nível 8, técnicas marciais acásicas. O governador De Vita e o chefe de departamento James franziram a testa. Ambos tiveram um mau pressentimento sobre essa estranha cena. O arcebispo apenas sorriu e disse: "Esta é a arte divina que Gardner ganhou depois de orar a Deus quando sua taxa de sincronização de éter atingiu 100%. Akazik Martial Techniques Enchiridion. O Deus da verdade universal sabe de tudo no mundo e no universo. E o Akazik Martial Techniques Enchiridion registra todas as técnicas marciais do passado e do futuro." Gardner pode passar meia hora diária adquirindo 3 técnicas marciais no máximo no Enchiridio. Embora ele não seja capaz de transmitir essas técnicas e as esqueça no dia seguinte, ainda é um poder milagroso. É assim que nosso Deus é poderoso. O arcebispo olhou para Fan Xingjian, que parecia estar em estado de choque. "Ó, Deus da verdade universal, tudo nasce de você e tudo é nutrido por você." O chefe do departamento, James, exclamou surpreso: "Por que nunca ouvi falar de tais artes divinas antes?" O arcebispo sorriu e disse: "O Deus da verdade universal sabe de tudo neste mundo. Claro, não seremos capazes de adquirir todas as artes divinas que Ele pode nos conceder, mesmo que esgotemos toda a nossa vida." Gardner só foi agraciado com esta arte divina durante uma das trocas com Deus, tendo conseguido tocar Deus com sua forte fé. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 407. Velocidade rápida através das orações contínuas dos cultivadores aos deuses, sua fé e habilidades ficariam cada vez mais fortes. Foi depois disso que as artes divinas da Igreja da Verdade Universal foram concedidas aos cultivadores. Era impossível que as artes divinas fossem estudadas, transmitidas ou aprendidas. Sinais de choque apareceram nos rostos do governador De Vita e do chefe de departamento James. Tal arte divina era poderosa demais, e os poderes da Igreja da Verdade Universal que possuíam tais artes divinas eram insondáveis. Zhou Xingwen e Ferdinand trocaram um olhar. Seus olhares estavam cheios de espanto e preocupação. Desde jovens, eles ouviram falar de como as proezas das artes divinas da Verdade Universal eram ilimitadas e como a Igreja da Verdade Universal era a influência mais forte na Igreja. No entanto, eles não esperavam que eles tivessem uma arte divina tão inacreditável. Se for esse o caso, em termos de velocidade de aprendizado,
Essa arte divina que Gardner possui não o tornaria o mais rápido do mundo. Ferdinand olhou para Fan Xingjian, que parecia estar olhando para as técnicas de espada escritas no papel como se tivesse sido nocauteado. Suspiro. Parece que Xingjian não poderá participar do plano de classificação de técnicas marciais. Participar desse plano traria milhões ou dezenas de milhões de ouro, bem como acesso a inúmeros manuais de artes da espada. Pena, que pena. Gardner olhou para os números saltitantes em sua janela de estatísticas. Técnica da espada do anoitecer 11%. 12%. 13%. Ele então olhou para Fan Xingjian, que parecia estar atordoado, e por dentro soltou uma risada fria incontrolavelmente. Em uma competição por velocidade de aprendizado, era impossível para ele perder. No entanto, nesse momento, Fan Xingjian se levantou. Ele deu uma olhada nas técnicas de espada que Gardner havia escrito no papel. Eles eram a espada longa da verdade universal e a estrela do julgamento. As duas técnicas de espada não eram difíceis e havia apenas alguns milhares de palavras escritas. Fan Xingjian apenas os repassou em sua mente e então visualizou colocá-los em prática. Assim, ele já havia aprendido as técnicas de espada, Universal Truth Long Sword e Star of Adjudication. Então Fan Xingjian se levantou. Quando ele cerrou o punho, correntes de vapor d'água se juntaram, transformando-se em uma espada de água. Em seguida, ele balançou a espada longa, realizando a espada longa da verdade universal. A espada longa da verdade universal foi uma das renomadas técnicas de espada da Igreja da Verdade Universal. Com base nos ensinamentos da Igreja da Verdade Universal, ela passou pelo trabalho árduo de inúmeras gerações de pessoas antes de ser criada. No momento em que Fan Xingjian executou essa técnica de espada, um sentimento majestoso jorrou. Este conjunto de técnicas de espada era extremamente justo e também extremamente dominador. Depois que a técnica da espada foi executada, era como se tudo mais estivesse sendo excluído, e ele entrou em um estado interno de ser o único. Havia apenas uma verdade universal, e o mesmo valia para o Deus da verdade universal. Então, a espada longa da verdade universal tinha o estado de ser a única no mundo. Gardner estava pensando em ridicularizar Fan Xingjian por se superestimar e balançar a espada depois de apenas alguns olhares. No entanto, depois de ver Fan Xingjian executar a espada longa da verdade universal, Gardner ficou tão surpreso que seus globos oculares pareciam que iriam saltar. Quanto tempo tinha sido apenas? Nem um minuto se passou. Isso mal foi tempo suficiente para alguém apenas ler a técnica da espada longa da verdade universal. No entanto, pensar que Fan Xingjian já havia aprendido. Quanto mais da Universal Truth Long Sword Fan Xingjian executava, mais surpreso Gardner ficava. Foi porque o domínio de Fan Xingjian da espada longa da verdade universal parecia estar aumentando a um ritmo louco a cada minuto e segundo que passava. Na primeira tentativa, ele parecia um iniciante inexperiente. Na segunda tentativa, seus movimentos já foram retificados. Na terceira tentativa, parecia que ele praticava a técnica há vários anos. Então, quando ele chegou à quarta e quinta tentativas, Fan Xingjian parecia estar praticando há décadas e seu nível de domínio era extremamente alto. A partir daí, enquanto Fan Xingjian continuava a executar a técnica da espada, a espada de água que ele segurava emitia correntes de forte força de empurrão. Todos sentiram como se poderes invisíveis estivessem jorrando em sua direção, tentando empurrá-los para longe. Os móveis e acessórios ao redor voaram e então pousaram no chão. O solo sob seus pés foi desenterrado e varrido em camadas. Esta força tornou-se cada vez mais forte e cada vez mais poderosa. Em um piscar de olhos, o espaço a 10 metros de Fan Xingjian formou um vácuo. Gardner sentiu-se extremamente amargo quando Fan Xingjian estava executando a espada longa da verdade universal em um nível de maestria que não estava mais abaixo do seu. Entre as pessoas presentes, Ferdinand era aquele com o menor nível de cultivo. Ele olhou para esta cena intrigado e perguntou: que técnica de espada é essa?
Xing Jian está usando seu campo de força reduzido para jogar tudo fora. Não é o campo de força reduzido. Esta é a espada longa da verdade universal. O chefe do departamento, James, soltou um suspiro e disse: a espada longa da verdade universal é baseada em um dos ensinamentos da Igreja da Verdade Universal de que existe apenas uma verdade universal. Ela enfatiza ser a única em todo o mundo. Domínio extremo e o estado de ser o único são necessários, trazendo à tona a disposição de ser o único em todo o mundo. Esta técnica de espada não é apenas um cultivo de teorias de espada. É também um cultivo da disposição e caráter de alguém. A proeza. Neste momento, a espada longa da verdade universal que Xing Jian está realizando atua empurrando para fora todas as substâncias físicas que não fazem parte dele. Atualmente, não há nada em um raio de 10 metros ao redor dele. Ele já está demonstrando a espada longa da verdade universal de pelo menos nível 20. Ferdinand disse entusiasmado. Então isso significa que Xing Jian teve sucesso? Ele aprendeu a técnica da espada mais rápido do que Gardner? James olhou para a espada longa na mão de Fan Xingjian e disse: não é só isso. Fan Xingjian não parou, e os movimentos da espada longa que ele empunhava tornaram-se cada vez mais lentos. No entanto, quanto mais devagar ele se movia, mais todos podiam sentir que uma força extremamente violenta estava se reunindo na espada longa, como se tentasse suprimir e empurrar para fora todo o resto. Finalmente, no momento seguinte, até a luz começou a se distorcer. A área a 10 metros de Fan Xingjian ficou cada vez mais escura, e todos gradualmente não conseguiam ver o que estava acontecendo lá. Isto. A boca de James estava escancarada quando ele disse: ele alcançou um avanço além do nível 20. E pensar que até os raios de luz estão sendo torcidos e empurrados para fora. O governador Devi também estava olhando para Fan Xingjian, seus olhos brilhando com grande espanto e descrença. O Cavaleiro do Sol Nascente, Gardner, olhou para Fan Xingjian, que estava lentamente sendo envolto na escuridão. Um turbilhão de emoções tomou conta da mente de Gardner como uma série de ondas turbulentas. Como ele poderia não se sentir surpreso? Como ele poderia não ser pego de surpresa? No momento, Fan Xingjian já estava executando a espada longa da verdade universal em um nível extremamente alto de maestria que superava o seu próprio. Ou melhor, deve-se dizer que, embora Gardner estivesse no norte por tanto tempo, ele havia encontrado apenas 4 ou 5 pessoas com uma espada longa da verdade universal desse nível. Fan Xingjian. Quem diabos é você? Observando a área a 10 metros de Fan Xingjian ficar totalmente escura, Gardner não pôde deixar de suspeitar. Será que ele aprendeu a espada longa da verdade universal antes? Enquanto pensava nisso, uma rajada de vento frio veio em sua direção e ele estremeceu inconscientemente. No entanto, no momento seguinte, ele reagiu, levantando a cabeça e olhando para aquela escuridão. A boca de James estava aberta, e ele se moveu ligeiramente, sem dizer uma palavra. No entanto, o governador Devitt suspirou e disse: ele está até começando a liberar calor. A temperatura dentro da área escura continua caindo. Grandes áreas de gelo começaram a se formar nos limites da escuridão, congelando o solo incessantemente. Gardner ficou surpreso. Foi porque ele nunca tinha ouvido falar antes de alguém que cultivou a espada longa da verdade universal a tal ponto, muito menos viu por si mesmo. Impossível, disse Gardner de repente com frieza. É impossível para alguém ser capaz de cultivar a espada longa da verdade universal a tal ponto em apenas alguns minutos. Você deve ter cultivado a espada longa da verdade universal antes no passado. Essa é a única possibilidade. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 408. Suspeito ao ouvir o que Gardner disse, as expressões do governador Devitt e do chefe de departamento James pareceram um pouco sombrias. Ferdinand falou diretamente, HMPH, voltando às suas palavras quando você perdeu. Com base no que você acabou de dizer, se Xingjian aprende a técnica mais rápido do que você, então a única explicação seria que ele já deve ter aprendido todas elas.
Então você já ouviu falar de alguém que foi capaz de cultivar espada ao longo da verdade universal a tal nível em apenas alguns minutos? Não houve uma única pessoa capaz de fazer tal coisa ao longo da história. Gardner disse friamente. Não consigo pensar em nenhuma outra explicação para isso além de ele ter aprendido a espada longa da verdade universal antes. O arcebispo assentiu ligeiramente. O desempenho de Fan Xingjian foi surpreendente demais. Era praticamente impossível para uma pessoa cultivar espada ao longo da verdade universal para tal estágio em apenas alguns minutos. Só então, a área de escuridão começou a desaparecer gradualmente quando Fan Xingjian parou de executar a espada longa da verdade universal. Em sua janela de estatísticas, sua espada longa da verdade universal já havia atingido o nível 40. A proeza de ataque dessa técnica de espada não era forte e não ajudou muito a formação da espada de luz Zenith, as ondulações da espada de éter ou físico de espada de demolição prodigiosa. No entanto, esta técnica de espada tinha uma defesa extremamente poderosa. Portanto, Fan Xingjian não planejava sintetizar esse conjunto de técnicas de espada antes de atingir o nível 29. Ele planejava deixá-lo como defesa por enquanto. Com isso, Fan Xingjian aperfeiçoou completamente sua atual estrutura de batalha estereoscópica usando o Zenith Light Sword Formation para ataques de longo alcance, Ether Sword Ripples para ataques e suporte de médio a curto alcance, Prodigious Demolition Sword Physique para combate próximo e a Verdade Universal Espada Longa para defesa. Depois de solidificar as teorias da espada em sua mente, Fan Xingjian virou-se para Gardner e disse, você está pensando em voltar atrás em suas palavras? O semblante de Gardner caiu quando ele olhou para Fan Xingjian e disse, Fan Xingjian, aprender a espada longa da verdade universal e cultivá-la até tal estágio em apenas alguns minutos. Quem você está tentando enganar? A essa altura, Gardner não teve escolha a não ser manter sua posição. Além disso, desde o início ele não podia acreditar que alguém seria capaz de pegar e cultivar espada longa da verdade universal para tal estágio em apenas alguns minutos. Até James, o governador Devitt e os outros tinham as mesmas suspeitas. Alguns meses atrás, quando Fan Xingjian estava tentando limpar o palácio das técnicas de assassinato, levou de 1 a 2 horas para aprender um conjunto de técnicas de espada. E levou vários dias antes que ele pudesse cultivar a técnica da espada ao nível máximo. Para resumir, o desempenho anterior de Fan Xingjian não foi apenas surpreendente. Foi horrível. Fan Xingjian apenas balançou a cabeça, olhou para o outro conjunto de técnicas de espada escrito no papel, a Estrela do Julgamento, e disse, então, e se eu aprendesse este conjunto de técnicas de espada em 1 minuto? Aprender a Estrela do Julgamento em 1 minuto? Gardner franziu a testa e não pôde deixar de suspeitar que Fan Xingjian havia aprendido a Estrela do Julgamento antes. No entanto, lembrando-se dos atributos da Estrela do Julgamento, sentiu que era impossível. Foi porque a Estrela do Julgamento era uma técnica de espada exclusiva do Santo Tribunal Inquisitorial. Não era porque era proibido para eles transmitir a técnica da espada a estranhos, mas porque a Estrela do Julgamento era uma técnica que exigia que o indivíduo acreditasse no Deus da verdade universal. Pode-se dizer que quanto mais forte a fé do indivíduo, maior a proeza da técnica da espada. E se alguém não acreditasse ou desrespeitasse o Deus da verdade universal, não apenas a pessoa seria incapaz de liberar a proeza da técnica da espada, mas também poderia acabar se machucando no processo. Fan Xingjian não acredita na verdade universal e as chances de ele ter cultivado a Estrela do Julgamento são muito baixas. Se ele tivesse cultivado a Estrela do Julgamento antes e fosse um crente da verdade universal, então como ele poderia ousar ir contra mim? Fan Xingjian sorriu interiormente enquanto olhava para Gardner e disse, então, como será? Se eu aprendesse a Estrela do Julgamento em 1 minuto, o que mais você teria a dizer? No entanto, imerso em sua própria presunção e convencido de que havia pensado em tudo, sentindo que as palavras de Fan Xingjian estavam ficando cada vez mais pretensiosas e julgando como as coisas haviam se desenvolvido, Gardner não teve outra escolha.
Ele respondeu friamente: se você puder realmente aprender a estrela do julgamento em 1 minuto, é claro que apoiarei totalmente sua participação no plano de classificação de técnicas marciais. Fan Xingjian sorriu e lançou um olhar para a estrela do julgamento. Então, enquanto ele balançava sua espada longa, uma luz branca começou a subir da ponta da espada. Um conjunto de técnicas de espadas simples e de aparência medíocre que não pareciam ter nenhuma proeza foi realizado. Uma fraca luz branca começou a pairar em torno da ponta da espada de água, que Fan Xingjian estava segurando em sua mão. Parecia que a luz ia se apagar a qualquer momento. Quando Fan Xingjian executou esse conjunto de técnicas de espada, ele sentiu apenas uma força extremamente distorcida, como se inúmeras vozes estivessem gritando em seu corpo e, ao mesmo tempo, como se houvesse um poder invisível no mundo que o impedisse de continuar. Para executar a técnica da espada, ele sentiu que depois de executar esse conjunto de técnicas de espada, ele não foi capaz de liberar 10% de sua proeza de batalha e se sentiu extremamente desconfortável. E enquanto executava as posturas uma a uma, sentia que a resistência sobre seu corpo ficava cada vez mais forte. Raios de luz começaram a aparecer em várias partes de seu corpo, parecendo faíscas que surgiam do atrito sem fim. No entanto, apesar disso, Fan Xingjian continuou a executar todo o conjunto da técnica Starofa de Judication, contando com seu talento incomparável nas artes da espada. Em sua janela de estatísticas, havia uma nova adição, nível 1 Starofa de Judication. Ferdinand perguntou ansiosamente: o que está acontecendo? Por que Xingjian parece ter realizado a técnica com sucesso, mas esta técnica de espada? Esta técnica de espada parece ser muito medíocre, certo? O chefe do departamento, James, balançou a cabeça, dizendo: esta é a estrela de julgamento da Igreja da Verdade Universal. Se as pessoas que não acreditam em sua fé praticam esta técnica de espada, ela parece ser medíocre e a destreza de batalha de uma pessoa cai em vez de aumentar. E quando as pessoas que acreditam no Deus da Verdade Universal executam esta técnica de espada, é como se tivessem recebido poderes adicionais do Deus, como se não houvesse nada que não pudessem realizar. O governador David já havia olhado para Gardner e dito: não passou nem 1 minuto. Anteriormente, o que Xingjian experimentou antes foi o impacto da reação de realizar a estrela da adjudicação, certo? Isso significa que ele aprendeu a estrela da adjudicação e estabeleceu uma conexão com o Deus da Verdade Universal. Foi só porque ele não é um crente que ele não conseguiu. Gardner olhou para Fan Xingjian, pensamentos enlouquecidos em sua mente. Ele parecia estar se perguntando como diabos Fan Xingjian conseguiu aprender a estrela do julgamento em 1 único minuto. Embora Fan Xingjian tivesse acabado de aprender esse conjunto de técnicas de espada, Gardner podia se lembrar claramente de que, quando ele próprio estava aprendendo a estrela do julgamento, mesmo com seu talento extraordinário e sua firme crença na esgrima genial, isso lhe custou um tempo inteiro. Um dia antes ele tinha sido capaz de realizá-lo com sucesso. No entanto, agora, Fan Xingjian conseguiu aprender apenas olhando para ele. Fan Xingjian olhou para Gardner e perguntou: por que você ainda não consegue aceitar isso? Olhando para o olhar de desprezo de Fan Xingjian, Gardner ficou ainda mais furioso. No entanto, naquele momento, o arcebispo deu um tapinha no ombro dele e perguntou na direção de Fan Xingjian: Xingjian, você realmente não aprendeu a espada longa da verdade universal e a estrela do julgamento antes? Claro que não. O arcebispo acenou com a cabeça. Tudo bem, Gardner, Xingjian não mentiu. É realmente sua perda. Gardner ficou surpreso ao olhar para o arcebispo. Ele sabia que o arcebispo tinha uma arte divina de nível 4 chamada discernimento da verdade. Permitia-lhe julgar se uma pessoa havia mentido. Já que o arcebispo havia dito isso, era verdade que Fan Xingjian havia conseguido aprender os dois conjuntos de técnicas de espada em apenas alguns minutos. Um calafrio percorreu a espinha de Gardner. Ele levantou a cabeça para olhar para Fan Xingjian e só pôde sentir uma pitada de terror.
Ser capaz de aprender 2 conjuntos de técnicas de espada em poucos minutos e cultivar espada ao longo da verdade universal a tal nível de maestria. Que talento demoníaco Fang Xingjian tinha! Ao pensar em como Fang Xingjian estava usando tal velocidade de aprendizado para melhorar todos os dias, o que Gardner sentiu foi primeiro espanto, depois profunda cautela. Uma pitada de dúvida cresceu gradualmente no olhar do arcebispo. Desde o início, quando ele colocou os olhos em Fang Xingjian, ele teve um sentimento familiar sobre ele. E agora, quanto mais ele olhava para Fang Xingjian, mais ele sentia que parecia muito familiar. Não foi até o momento seguinte que seus olhos revelaram de repente uma expressão de grande espanto. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.